A decisão do corregedor Luiz Felipe Salomão de afastar a juíza Gabriela Hart e desembargadores do TRF4 se deve ao entendimento dele de que a Operação Lava Jato pode até ter começado bem, mas descambou para ilegalidade. A análise é do comentarista João Caires. Os juízes descumpriram a lei, prevaricaram, fizeram coisas à revelia da lei, descumpriram ordens do Supremo Tribunal Federal, chegaram a descumprir ordem, por exemplo, de prender pessoas onde o Supremo Tribunal Federal já tinha suspendido as ações. E mesmo assim, eles desobedeceram e fizeram o que fizeram. Era, na época da Lava Jato, o Sérgio Moro, eles faziam o que queriam. E isso porque eram de primeira instância. Imagina se estivesse numa terceira instância, Então, esse juiz e essa juíza se deram mal, Inclusive, levantaram aquela questão daquela fundação que eles queriam fazer e eles mesmos administrarem uma fundação que ia receber 2,5 bilhões de reais de dinheiro da Petrobras. Dinheiro que não deveria ir para eles, Mas eles queriam criar uma fundação. Fundação essa que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal apelidou de Fundação Criança Esperança. Então, o Corregedor Nacional de Justiça chegou até a dizer que a Lava Jato começou bem, mas descambou para a ilegalidade. E foi o que a gente viu, que aconteceu com esse discurso de combate à corrupção, eles acabaram se corrompendo do ponto de vista da justiça, não cumprindo a justiça. Você não pode combater algo, descumprindo a lei. E foi o que juízes fizeram. Por isso ele afastou dizendo que esses juízes não têm condições de seguir, porque não cumpriram a lei. E essa história da Lava Jato, gente, nós já falamos várias vezes aqui, a gente sabe o que foi essa operação, tem interesses estrangeiros nisso. Há muito tempo a gente vem falando, já teve vários debates. Eu, desde o início, já falei contra essa operação, porque era muito estranho, você deixar as empresas quebrarem. Nós tivemos aí as grandes empresas brasileiras quebrando, gerando desemprego em massa. Veja o caso de todas as 3 grandes empreiteiras do Brasil aqui, Na verdade, foram 33 empreiteiras que se deram mal, Porque bastava ter algum contato na Operação Lava Jato, eles impediam elas de trabalhar. Mas isso não é algo só no Brasil. Quero recomendar esse livro aqui, chamado Arapuca Estadunidense, onde um ex-executivo da Alstom percebeu isso. Ele escreveu um livro, ele foi preso sem nenhuma prova contra ele. Então tem toda a história aqui que é algo articulado de fora para defender os interesses das empresas americanas. Ele percebeu que o controle de várias coisas na França estava passando para empresas americanas. Cabe lembrar também que a Itália era um dos países que mais crescia na Europa, mais desenvolvia, mas também se aliou naquela questão da Rota da Seda com a China, e isso não agradou os Estados Unidos. E a gente lembra da tal Operação Mãos Limpas, onde Moro se inspirou muito. O que aconteceu com a Itália depois da Operação Mãos Limpas, com essa história de combate à corrupção? O país descambou que a economia caiu, o país não se acerta, só veio, criou o Berlusconi, criou a extrema-direita, foi um desastre para a Itália. Então, essas coisas de combate à corrupção, a gente está vendo aqui do lado no Peru, estão tentando fazer isso na Colômbia, isso é tudo articulado, até porque as empresas que ganham esses processos competem com as empresas americanas e os americanos não querem perder. Veja o exemplo da Odebrecht, que ia duplicar o canal do Panamá, ela reformou o aeroporto de Miami, construindo hidrelétrica nos Estados Unidos, ou seja, ganhando concorrência de empresas estadunidenses, e isso incomoda o império. Então é muito importante a gente se ligar nessas questões de geopolítica. A Operação Lava Jato no Brasil foi um desastre para o país, gerou milhões de desempregados, quebrou as empresas que estão se recuperando. E olhe que tentaram fazer isso também no setor de alimentação. Quem não lembra aí da operação, que tentou mexer, por exemplo, com as grandes empresas do setor alimentício no Brasil. Então, ainda bem que não seguiram como seguiram na Lava Jato, senão a gente poderia ter outro desastre no setor de alimentos no Brasil, até porque essas empresas brasileiras também começaram a comprar empresas estrangeiras e crescer muito. Você pega o caso da JBS, ela comprou praticamente todos os frigoríficos nos Estados Unidos. Aí tentaram, de algum jeito, fazer algo, mas foi vetado. Então, o Corregedor Nacional de Justiça, fazendo justiça,
na Operação Lava Jato, que, como ele mesmo disse, começou de um jeito e descambou para a ilegalidade. E se é ilegal, as pessoas que cometeram ilegalidade devem ser processadas e, se condenadas, presas. Não só ter essa mordomia de juiz que é aposentado compulsoriamente. A gente tem que mudar essas questões, porque a gente percebe que vários juízes, quando juízes e juízes cometem erros e crimes, muitas vezes a pena dele é justamente o contrário, né? Não tem pena. A pessoa deixa de trabalhar, recebe a sua aposentadoria, que é integral, e vai curtir a vida, né?